livro de João, ou São João, como muitos costumam dizer, os mais conservadores. Livro de São João, capítulo 8, versículo 1. Vamos ler até o versículo 11. Diz assim: porém Jesus foi para o monte das oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, eu venho pedir para o Senhor usar essa noite como canal de bênção, como porta-voz do Espírito Santo. Usa minha mente, o meu intelecto, usa o meu coração, os meus sentimentos, usa a minha boca, as palavras que vão sair por ela, e que eu possa, meu Deus, meu Pai, transmitir para os que estão presentes aqui essa noite, para os inscritos, para os que vão receber essa mensagem compartilhada, e para mim mesmo, a tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui essa noite para ser o porta-voz do Espírito Santo na sabedoria dessa palavra milenar que é a Bíblia Sagrada. E o tema dessa mensagem hoje é 11 lições que vamos aprender com esse texto que lemos. 11 lições que vamos aprender dentro desse texto que lemos. Não vou focar só na mulher adulta, mas eu quero trazer essas 11 lições de uma forma em conjectura, mas também de uma forma para os dias atuais, aquilo que o Senhor quer palestrar conosco. E a primeira lição está no primeiro versículo. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi para o Monte da Unção, para o Monte do Óleo. E o que aprendemos com essa primeira lição? O próprio Jesus foi para o Monte do Óleo, foi para o Monte da Unção, o Monte das Oliveiras. E Jesus disse: olhai para mim, porque eu sou o autor e consumador da vossa fé. E quando ele diz: olhai para mim, ele está dizendo: eu sou o exemplo. Muitas das vezes nós queremos olhar para quem não é exemplo e não tem exemplo para dar. E se olharmos
ter todas as lições que precisamos para nos tornar nele mesmo mais do que vencedores. Ir para o Monte das Oliveiras. Irmãos, quantas das vezes nós estamos indo para o monte do desânimo, para o monte do cansaço espiritual, para o monte da desistência, para o monte da derrota, para o monte do pecado, para o monte da murmuração, para o monte da rebelião, da rebeldia contra Deus. Mas aqui Jesus foi para o monte da unção, foi para o monte das oliveiras. A primeira lição que aprendemos é: vamos para o monte da unção, vamos para o monte das oliveiras, vamos para o monte do azeite. Quando tudo estiver difícil, vamos para o monte do azeite, o monte da oração, o monte do jejum, o monte da consagração, o monte da obediência, o monte da perseverança, o monte da prática da palavra de Deus, o monte em fazer a obra de Deus. Vamos para o monte da intimidade com Deus. Quando tudo está difícil, muitos desistem, muitos voltam para trás e usam até a dificuldade como desculpa para ir pecar. Mas aqueles que confiam no Senhor, ele vai para o monte do azeite, ele vai para o monte da intimidade com Deus. Senhor, as coisas estão difíceis, mas eu estou com o Senhor. Estou passando luta, mas estou com o Senhor. Estou passando prova, mas estou com o Senhor. Glória a Deus. Estou no monte do azeite. Ele disse: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sem cuidado, não vos deixarei sem consolo, não vos deixarei sem zelo. Enviarei o meu Espírito. E a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo habita em mim. Vai para o monte da intimidade com o Espírito Santo. A segunda lição que aprendemos: e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Nessa segunda lição, muitos nos dias de hoje estão dizendo que não precisam vir no templo mais, que não precisam vir na casa de Deus, e muitos têm até isso aqui só com 4 paredes. Isso aqui é só uma loja, só 4 paredes. O templo sou eu. A falta, irmãos, de meditação na palavra de Deus faz as pessoas se rebeliarem contra Deus e contra o Espírito Santo. Diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Diga: eu sou um templo móvel. Eu sou um templo que se move. Por isso que o tabernáculo que Deus mandou construir lá em Levítico, ele era montado e desmontado. Já estava apontando para nós o templo móvel de Deus. Mas existe o templo fixo, que o próprio Deus mandou construir. Davi teve desejo e Salomão construiu. E esse aqui é o templo fixo. Diga: eu sou o templo móvel. Esse é o templo fixo. Fixo. É onde toda a comunidade se reúne para adorar a Deus. Diga: igreja significa eu individualmente, mas também significa uma comunidade de amor. Então, o
o templo fixo é para essa comunidade de amor se reunir e adorar a Deus. E Jesus, por diversas vezes você vai ver Jesus dentro do templo, não só ensinando, mas defendendo o zelo do templo fixo. Quando ele chegou no templo e viu os vendedores lá fazendo comércio dentro da casa de Deus, Jesus ficou irado. Mas não é uma ira pecaminosa, uma ira santa, que fez ele defender a pureza do templo, fez ele zelar pelo templo. E Jesus estava dentro do templo pela manhã cedo, ele voltou para o templo, já tinha estado lá, agora ele volta para o templo. A segunda lição, a importância do templo fixo. A importância de você estar aqui, em comunidade, em congregação, em comunhão com Deus e uns com os outros, adorando a Deus. Porque quando você está aqui dentro do templo, significa que você venceu mais uma etapa para chegar aqui. Porque não é fácil chegar aqui. Só os verdadeiros adoradores conseguem chegar, irmãos. E aqueles que chegam, que não é verdadeiro adorador, chega para atrapalhar os outros adorarem. Chega para atrapalhar os verdadeiros adoradores. Mas os verdadeiros adoradores, eles não chegam aqui para atrapalhar ninguém. Eles não chegam aqui para conversar, eles não chegam aqui para reparar, eles não chegam aqui para ficar desligados, eles não chegam aqui para fingir que é espiritual, eles não chegam aqui com o coração cheio de murmuração, não. Eles chegam aqui para adorar ao Deus vivo. Glória a Deus. Diga: eu sou o verdadeiro adorador. Aleluia. Nessa segunda lição, nós vemos a importância do templo fixo. E aprendemos aqui também que devemos estar aqui dentro, irmãos, para aprender com Jesus Cristo. Devemos dar valor ao ensinamento da palavra que é dado aqui, irmãos. Segundo alguns estudos, o povo tem a capacidade de guardar de 100% daquilo que houve, 30%. 30% daquilo que houve aqui dentro. Depois que sai daqui, uma parte desses 30% se perde. E ao longo de um mês, talvez, a pessoa nem se lembra mais do que recebeu aqui. Porque não estão valorizando o ensinamento. Será que você vai lembrar daqui um mês a palavra introdutória que teve aqui hoje? Será que você vai lembrar daqui um mês essa palavra, essas 12 lições que estamos dando aqui hoje? Quanta semente você já deixou cair pelo caminho? Quanta semente você já jogou fora? Quanta semente você não deixou germinar no seu coração? Faça do seu coração uma terra fértil. Seja um guardador, um protetor da palavra de Deus. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, escondi para não pecar contra ti. Muitos estão pecando por quê? Porque não tem a palavra de Deus dentro dele, não está zelando pela palavra de Deus, não está praticando a palavra de Deus. Nessa segunda lição aprendemos a importância do templo fixo de estarmos aqui e a importância de aprender com o Espírito Santo. Quem aprende guarda, quem aprende pratica.
Quem aprende não esquece. A terceira lição: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Os escribas eram os que escreviam a lei. Os fariseus eram os que interpretavam a lei. Então ele tinha os que escreviam e tinha os que interpretavam a lei. E o que eu quero dizer? Aqui nesta terceira lição, para de querer escrever a história da vida do outro. Preocupa com a sua própria vida. Preocupe em escrever a sua história na presença de Deus. Muitos não conseguem nem escrever a sua própria história. Quer escrever a história do outro. Está com a vida toda errada e quer escrever uma história certa para o outro. Está com a vida toda desconcertada, desmantelada, mas quer escrever a história do outro. Por isso Jesus diz: tira a trave do teu olho, depois você tira do seu irmão. Procure escrever a sua própria história na presença de Deus. E muitos querem interpretar a história do outro, sem conhecer a dor do outro, sem conhecer o que aconteceu na vida do outro. Procure interpretar a sua própria história, a sua própria vida. Os próprios acontecimentos da sua vida. Não querem interpretar o acontecimento da vida do outro, porque você não estava lá quando tudo aconteceu. Você não estava presente. Você não fez parte. Você não viu nada. Não presenciou nada. O que você sabe é o que te contaram. Mas você não estava lá para ver o que aconteceu. Por mais grave que seja, mas você não estava lá. Interprete a sua própria vida, a sua própria história. É a terceira lição. E trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Pegaram uma mulher em adultério e levaram ela. Levaram ela. Quantas vezes você está preocupado em pegar o erro de alguém? A gente está vendo muito isso na rede social, irmãos. As pessoas ficam, é o tal do caça-erro. O crente caça-erro. Fica caçando erro nas igrejas. Hoje não se frequenta mais os templos, as igrejas. Não tem problema nenhum chamar o templo de igreja, mesmo que o fixo pode chamar de igreja, é a nossa cultura. Nós entendemos. Muitos estão indo nas igrejas para caçar erros, são os tal de caça-erros, para gravar e colocar no YouTube, levar para o YouTube, levar para a rede social o erro do outro, expor o erro do outro para ganhar like, inscrito. Mole, né? Seguidores. Estão pegando o erro dos outros e levando para expor. Pegaram a mulher do adultério e levaram ela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa terceira lição, aprenda isso. Para de levar o erro dos outros. Lembra daquele telefone, aquela brincadeira de telefone sem fio que não ficava passando, né? Para de ficar passando conversa. Tem gente que compartilha erro dos outros na rede social, mas não compartilha a palavra de Deus, não compartilha uma mensagem, não compartilha uma pregação que vai salvar a alma de alguém, mas
compartilha erro, compartilha pecado. Aprende isso. Diga não para isso. Quarta lição. E quando eu no meio disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Quando era no meio. Olha só, irmãos. Diga bem alto. Quando ela no meio. Sabe o que quer dizer isso? Eles colocaram ela em constrangimento. Ela foi constrangida. E quantas vezes as pessoas querem nos constranger? Quantas vezes você quer constranger alguém? Vem com aquela fala de humildade, aquela fala mansa, e dá aquela alfinetada em público na pessoa. Deixa a pessoa constrangida. Tem gente que é portador do acusador. Tem gente que é acusador. Ele trabalha para o acusador. Ele é o portador do acusador. Ele é craque. Especialista em constranger o próximo, em constranger o outro, em deixar o outro constrangido. Mas cuidado. Cuidado! Porque aquilo que planta colhe, e o que colhe come. E o que come às vezes faz bem, às vezes faz mal. Cuidado! Eu já contei aqui, vou contar de novo. Havia um casal, um homem e uma mulher, um casal que morava em uma certa rua. Da janela deles dava para ver a rua de baixo. Justamente para a rua de baixo, aonde da janela deles dava para ver uma certa casa na rua de baixo, mudou um outro casal para a rua de baixo. E a mulher do casal que morava na rua de cima começou a acompanhar a mulher que tinha mudado para a casa na rua de baixo. E todos os dias, o esposo daquela mulher que morava na casa de cima, na rua de cima, chegava em casa para almoçar, e a esposa arrumava o almoço dele sobre a mesa, e depois que arrumava o almoço, ela olhava para a janela e via a mulher que morava na casa de baixo, na rua de baixo, estendendo roupa, e dizia: olha, meu esposo, como que essa mulher tem coragem de colocar essa roupa encardida no varal? Essa roupa amarela. Como que ela tem coragem de pôr esse lençol encardido no varal? E isso aconteceu por vários dias. Até que um dia, o marido daquela mulher chegou em casa com o horário de costume para almoçar, arrumou o almoço, pôs sobre a mesa. E olhou de novo para a janela e falou: está lá a vizinha colocando a roupa encardida de novo. O esposo daquela mulher, educadamente, que era um homem nobre, levantou da cadeira que estava sentado diante da mesa, foi até a cozinha, pegou um pano, molhou um detergente no pano e seguiu até a janela onde a esposa dele estava olhando a roupa encardida que a vizinha lá embaixo estava supostamente colocando, e ele passou aquele pano na janela
O detergente limpou a janela ficou limpinha. Ele pegou e disse: olha minha esposa, olha de novo pela janela. O lençol está branquinho, a janela que estava encardida. Quantas vezes você quer constranger o outro, mas está esquecendo de limpar a sua janela, de limpar a sua vidraça? Você está vendo o outro com os teus olhos sujos, você está vendo o outro com os teus olhos acusadores, mas passa a olhar com o olhar do Espírito Santo. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz, toda a sua vida será luz. Você vai ter um olhar diferente para as pessoas. Aleluia. Vamos para a quinta lição. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Agora, eles chegam até Jesus e tentam constranger Jesus, colocar Deus na parede. Olha, pegamos essa mulher no ato de adultério. A lei manda apedrejar ela. E Jesus, em momento nenhum, irmãos, ele quebrou a lei. Em momento nenhum, ele quebrou a lei. E Jesus ficou ali em silêncio ouvindo. A lei manda a gente apedrejar. Eles estavam usando a Bíblia contra Jesus. Olha só, irmãos. Estavam usando a palavra de Deus contra aquele que era a própria palavra. E quantas vezes você quer usar Deus contra Ele mesmo? Você quer usar a palavra para constranger Deus? Senhor, o Senhor prometeu, Senhor, na Bíblia está escrito. Senhor, eu disse bem, cadê minha bênção? Senhor, eu estou caminhando, cadê minha vitória? Senhor, a tua palavra está escrito isso. Quando estão usando a palavra de Deus contra Deus, para tentarem constranger Deus, colocar Deus na parede. Eu já vi gente pregando que diz: ou faz ou não faz, se Deus não fizer, pá, está um problema no chão. Já vi gente até rasgar a Bíblia. A gente vê pregações absurdas por aí. Mas não adianta, irmãos. Não adianta querer constranger Deus. Porque Ele é onisciente. Até mesmo pré-onisciente. Porque o onisciente, Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo agora, nesse exato momento. Para o onisciente, ele sabe tudo que está acontecendo antes de acontecer. Por isso ele disse para Jeremias: antes que tu se formasse, Jeremias, eu já te conhecia. Antes que tu fosse um ser, eu já te conhecia. Já sabia quem era você. Então não adianta querer constranger Deus. E tem muitos aí, irmãos, que estão usando a palavra de Deus para constranger as pessoas. Estão usando a palavra de Deus no altar para falar aquilo que não tem coragem de falar para a pessoa. Ele vê a pessoa no culto e usa a Bíblia para constranger. E muitos estão usando a Bíblia para tampar o seu pecado, para explicar o pecado. E muitos estão usando a Bíblia para tentar fazer o seu erro deixar de ser pecado. Muitos estão usando a Bíblia, usando a verdade para transformar a mentira em suposta verdade. Mas Jesus falou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Nessa quinta lição, nós aprendemos: não tente usar a Bíblia para apedrejar alguém. Não tente usar a Bíblia para constranger alguém.
simplesmente usar a Bíblia para destruir a vida do outro. Tem gente que nunca mais voltou na igreja, irmãos. Foi para o mundo, foi para a droga, para a prostituição, porque um dia foi constrangido pela palavra de Deus, por alguém que usou de forma errada no altar e jogou a pessoa para o mundo, porque constrangeu a pessoa usando a Bíblia. Mas Deus não aceita isso. Deus não aceita. Vamos para a sexta lição. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eles estavam tentando, tinha inveja de Jesus, tinha ódio de Jesus. E quando você tem inveja, irmãos, de alguém, você quer destruir a pessoa. Cuidado com a inveja! Tem gente que tem inveja do irmão porque ele prega bem, tem inveja do irmão porque a irmã canta bem, tem inveja do irmão porque ela é oração. A inveja que é plantada por Satanás no coração dele ou dela faz ele constranger, perseguir uma serva e um servo de Deus. E o que nós aprendemos? Quando alguém estiver te constrangendo, quando alguém for usado pelo inimigo para te colocar numa situação difícil, o silêncio vai ser sua melhor resposta. O silêncio é uma voz muito importante que nós temos. Jesus silenciou e com o dedo ele escrevia na terra. E o que será que Jesus escrevia na terra? Existem muitas teorias. Eu tenho a minha. Eu imagino Jesus escrevendo na terra: cadê o homem? Vocês estão trazendo a mulher até a mim. Vocês pegaram a mulher em adultério. Estão trazendo ela até a mim. Mas na lei Moisés também mandou a Levítico trazer o homem. Cadê o homem? Onde que está o homem? Eu imagino Jesus escrevendo isso. Cadê o homem? Está faltando alguém aí. E quantas vezes você quer acusar alguém, mas esquece que você também está numa situação difícil, que você também tem seus problemas, que você também tem aquele pecadinho escondido que não foi confessado, tem aquela situação lá atrás, ninguém viu, mas Deus viu. Em vez de se arrepender, está procurando pecado na vida do outro ou da outra. Está faltando alguém ali. Só pegar a mulher e o homem. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas se levantam contra aqueles que é mais fraco na igreja, mais frágil, mais humilde, que não tem como se defender. Mas quando é um filho de um pastor presidente, quando é um político de nome, renome na igreja, quando é alguém que tem um dízimo alto na igreja, esse ninguém mexe só com o pobre coitado. Os grandão ninguém mexe, os tubarão, né? Mas Jesus não deixa passar, não, irmãos. Aleluia. A sétima lição: e como insistisse perguntando,
endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus falou: olha, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra dela. Eu estou aqui para cumprir a lei. Jesus falou que eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir, e ele cumpriu. Quem não tem pecado estava pedra, mas ele estava escondendo o homem, né? Existe até algumas teorias sobre essa mulher. Uns dizem que ela foi forçada, estuprada. Outros dizem que ela estava sendo caluniada. Mas eu só sei que o homem não apareceu. E eles estavam ali em pecado porque estavam escondendo essa situação. E por eles esconderem essa situação, eles não tiveram coragem de apedrejar aquela mulher e foi embora. Quem não tem pecado, atire a pedra. Qual de nós, irmãos, tem condição de tampar pedra em alguém? Qual de nós tem condição, o direito de matar alguém, de machucar alguém, de destruir a vida de alguém, de impedir de alguém receber a salvação em Cristo Jesus? Quem somos nós para assassinar alguém espiritualmente? Quem somos nós para dizer quem vai e quem não vai entrar no céu? Quem somos nós para dizer quem vai e quem não vai para o inferno? Nós podemos pregar a palavra de Deus para todos. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o meu evangelho. Temos que pregar o evangelho para todos de forma igual. Mas quando se aponta um e fala: você vai para o céu e você não vai, você vai para o inferno e você não vai, aí você está entrando numa área que vai te destacar. Nós temos que chegar aqui e pregar a palavra de Deus para todos. Eu estou pregando aqui para todos, até para mim, de forma igual. E quantas vezes o que a gente mais está vendo hoje, irmão, são gente com pedra nas mãos. E o que eu fico imaginando hoje, irmãos, é o seguinte: desculpe a minha imaginação, mas eu imagino que se fosse hoje, com essa geração de hoje, se Jesus perguntasse isso para essa geração de hoje, eu acho que eles tampariam a pedra da mulher. Acho que eles matariam aquela mulher todinha, machucariam aquela mulher todinha. Aqueles ainda foram embora, mas essa geração de hoje, a gente está vendo uma geração de hoje covarde, irmão. Covarde. Está bagunçando o evangelho, está bagunçando a casa de Deus, está procurando conflitos, guerras desnecessárias. Mas Deus sabe de todas as coisas. E olha o que diz aqui: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. E antes fala que Jesus o que? Se endireitou. Significa que ele se levantou. Cuidado, irmãos. Você que fica aí julgando os outros, você que fica aí julgando a vida dos outros, você que fica aí, que é um caçador de erros para colocar na rede social, cuidado. Cuidado, que Deus pode se levantar do outro lado. Deus pode se levantar para estabelecer um juízo na tua vida. Cuidado. Não brinque com Deus. Não brinque com as pessoas. E não brinque nem com o diabo. Tem gente que está brincando com o diabo aí.
Sejam sérios. A lição que nós aprendemos aqui. Seja um servo de Deus sério. Seja uma serva de Deus sério. Não brinca com ninguém. Não brinca com Deus porque Ele é santo. Não brinca com o próximo porque Jesus não aceita escarnecer do próximo. E nem brinca com o diabo porque ele te destrói. O diabo é ódio puro. Por isso ele é o único ser julgado, sentenciado e condenado. Vamos para a oitava lição. E tornando-se a inclinar-se a escrever na terra. E voltou a escrever na terra. O que será que ele escrevia dessa vez? Eu posso imaginar Jesus escrevendo na terra. Para esse problema, o perdão é a melhor solução. Perdoar é o melhor caminho. Para de carregar ódio. Para de carregar rancor. Para de carregar raiva. Para de ser uma caixa de raiva. Uma caixa de rancor. Não tem crente na igreja que não perdoa. Tem crente na igreja que fala isso, eu não perdoo. Tem crente na igreja que parece que ele trancou o coração dele e jogou a chave fora. E Jesus está batendo na porta, pedindo para entrar. Quando ouviram isso, saíram um a um. A nova lição. Quando ouviram isso, saíram um a um. A começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Todos foram embora. Porque é isso que acontece, irmão. Primeiro as pessoas vêm de constante. Primeiro elas vêm e te colocam numa situação difícil. Primeiro elas vêm e expõem o seu erro. Com coisa que está te ajudando, né, irmão? Expõe o seu erro, expõe a sua situação, te joga na fogueira, acaba com a sua vida e depois te abandona, depois vai embora. Te deixa sozinho com o constrangimento. Muitos não têm coragem de te tampar a pedra, mas tem coragem de te constranger. Depois vai embora. Faz uma calúnia da sua vida e some. Inventa uma conversa fiada e some. Te dá aquela alfinetada e depois vai embora. Mas aquela mulher, ela não ficou desamparada, porque todos foram embora, mas ela ficou com Jesus. Ela ficou com Jesus. Há momento em nossa vida que é igual aquela música, eu e Deus, Deus e eu. Existe um momento em nossa vida que é nós e Deus. Existe um momento na sua vida que é você e Deus, é você e Jesus, Jesus e você. Não adianta você ficar falando. O irmão não veio me visitar, o pastor não veio me visitar, fulano não veio atrás de mim. É você e Jesus. É o acerto de conta. Existe acerto de conta, irmãos, que não é com o pastor, não é com o presbítero, com o evangelista, não é com a irmã de oração, é com Jesus. É a hora de pôr a vida no altar, de pôr a casa em ordem, de pôr a vida na posição, de se arrepender de verdade. Acertar com Jesus. Agora, vamos para a 10ª lição. E endireitando-se Jesus, Jesus se levantou de novo. E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse. Tem hora que Deus olha para você, Ele se levanta e olha para você e Ele não vê ninguém do seu lado.
ninguém do seu lado. Por mais que esteja alguém na sua vida, ainda assim você está sozinho. Pastor, eu estou sozinho, eu moro com 5 pessoas. Muitas vezes essas 5 pessoas não estão se importando com o seu problema. Essas 5 pessoas não estão se importando com a sua dor. Essas 5 pessoas não estão se importando com o que você está passando. Muitas vezes você está em um ambiente que tem muitas pessoas, mas ainda assim você está sozinho. Ainda assim você está sozinha. Mas Deus se levanta do trono e vai ao seu encontro. Ele vai ao seu encontro para te abraçar. Ele vai ao seu encontro porque Ele conhece a tua dor. Ele sabe como tratar essa dor. Foi o que Ele fez com essa mulher. Ele se levantou, não vendo ninguém, só via a mulher. Aí Ele perguntou: mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Onde estão aqueles que queriam te prejudicar, aqueles que queriam te matar, aqueles que queriam te apedrejar? Ele queria ouvir da boca dela. Sabe por quê, irmãos, que ele queria ouvir da boca dela? Porque ele queria ver o arrependimento da parte dela. Porque muitos dizem que existem muitas teorias, muitos que dizem que ela não foi pega em adultério. Mas foi. Porque senão Jesus não teria dito: vai, não pegues mais. Ela foi pega em adultério. Ela deu uma brecha para isso. Então Jesus perguntou: onde estão os seus acusadores? Aqueles que te viram no erro, aqueles que te viram praticar o erro, cadê eles? Ninguém te condenou? Deixa eu dizer uma coisa. Você não tem condição de acusar alguém. Você não tem condição de condenar alguém. Sabe por quê? Porque se não fosse Jesus Cristo, você não seria ninguém. Se não fosse o amor de Jesus Cristo, você não seria esse pastor que você é hoje, esse obreiro, esse teólogo. Tantos teólogos aí, irmãos, que vou te falar uma coisa. Muita sabedoria, pouco conhecimento. Não sabe lidar com a sabedoria. Não adianta você ter a sabedoria milenar que a Bíblia, eu não saber lidar com ela. Não ter cuidado para lidar com a palavra. Não adianta você ter todo conhecimento, mas não ter amor. É isso que eu escrevi em 1 Coríntios. Ainda que eu falasse aí dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse a ciência, o conhecimento, se não tivesse amor, seria como metal, sim. Ou seja, não adianta você ter conhecimento e não ter sensibilidade, não ter amor para lidar com as pessoas, para pregar a palavra de Deus, para ensinar, para doutrinar. Agora, a 11ª lição, a última. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques. Vai e não peques. Jesus não condenou aquela mulher. Tem uma palavra que Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Existem 3 tipos de mundo, irmão. Mundo, planeta, a gente cuida. Tem que cuidar do mundo, planeta, da Terra. O mundo humano, pessoas, temos que cuidar das pessoas. Jesus não veio para condenar as pessoas. Jesus veio para salvar. E a gente está condenando, a gente está fazendo o que Jesus não está fazendo. Jesus veio para salvar e a gente quer condenar. Vamos pregar a palavra de Deus e vamos parar de ser juiz da vida dos outros. E olha só, nem eu também te condeno, vai e não peques mais.
Jesus, ele falou uma coisa para aquela mulher: vai e não peques, vai e não peques, se arrependa, irmãos. Por que Jesus falou vai e não peques mais? Diga, existem dois tipos de arrependimentos. Diga bem alto, existe dois tipos de arrependimentos. Um, Jesus aceita, outro não. Qual é o arrependimento que Jesus não aceita? Por que Jesus deu advertência para essa mulher? Vai não peques mais. Porque tem gente que ele comete um pecado e ele se arrepende, mas ele não se arrepende por amor a Cristo, ele não se arrepende por ter ferido o coração de Deus, ele não se arrepende por ter entristecido o Espírito Santo, ele se arrepende porque ele tem medo das consequências. Quantas pessoas você já ouviu falar? Eu arrependi de ter feito isso. Por quê? Tem gente que adultera, irmãos, que comete um adultério, e ele se arrepende, ele fala: estou arrependido de ter adulterado porque minha esposa descobriu, pediu separação, perdi minha casa, perdi meu conforto, meus filhos estão contra mim. Ele se arrepende por causa das consequências, por causa daquilo que ele está perdendo. Quando você se arrepende porque você tem medo das consequências, quando você se arrepende por causa daquilo que a consequência trouxe, esse não é o arrependimento que Deus aceita. O arrependimento que Deus aceita é aquele arrependimento em que você se quebranta, em que o seu coração se move, em que você sente tristeza por ter magoado o Espírito Santo, por ter ferido o coração de Deus, por ter entristecido a Deus. Senhor, eu estou arrependido, mas não por causa das consequências que está vindo. Eu estou arrependido porque eu te entristeci. Eu estou arrependido porque eu não dei valor ao teu sacrifício na cruz. Eu estou arrependido porque eu entristeci o Espírito Santo. Eu magoei o Senhor. Uma coisa, irmãos, é você se arrepender por causa das consequências, medo das consequências. Outra coisa é se arrepender porque você ama a Deus. Uma coisa é você se arrepender porque você entristeceu Deus. Como você está se arrependendo? Qual é o tipo de arrependimento que está na sua vida? Eu estou arrependido porque eu tenho medo de ir para o inferno. Vai assim mesmo. Eu estou arrependido, eu não faço nada errado porque eu tenho medo de ir para o inferno. Vai assim mesmo. Eu estou arrependido porque eu estou com medo do meu marido sair de casa e eu ficar sem dinheiro. Não adianta nada. Eu estou arrependido porque eu entristeci o meu Deus. Eu magoei o Espírito Santo. Eu estou arrependido porque Jesus não merece isso que eu fiz. Jesus sacrificou por mim. E olha o que eu fiz com Jesus. Mas você está se arrependendo porque está preocupado com o dinheiro que você vai perder, com a família que você vai perder. Esse arrependimento é válido só aqui na terra. Talvez por alguma coisa. Mas para entrar no céu não. Para entrar no céu tem que se arrepender pelo que você fez contra Deus. Todos os nossos erros temos que nos arrepender por causa de Deus, porque nós amamos a Deus. Qual é o arrependimento que você está tendo? Você se converteu a Cristo porque você tem medo de ir para o inferno? Ou você se converteu a Cristo porque você é grato a Ele pelo sacrifício dele na cruz? Eu vejo gente, irmãos, falando aí, às vezes eu fico quieto ouvindo: eu estou na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não adianta, irmãos. Eu parei de fumar, de beber, porque hoje eu estou economizando mais. Não adianta. Todo arrependimento que você tem pelo medo das consequências, medo
de perdeu, porque você perdeu alguma coisa, esse arrependimento não é verdadeiro. O arrependimento que a Bíblia fala é o que Davi falou: Senhor, esquadrinha o meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que nos arrepender por aquilo que fizemos, irmão, contra Deus. Porque antes de você magoar o irmão, você magoou a Deus. Antes de você praticar o seu erro e magoar a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua prima, você magoou Deus. Magoou Deus, o que te deu a vida. Magoou Jesus, o que morreu por você na cruz. Magoou o Espírito Santo que te convenceu do pecado, que te convenceu a vir para o Evangelho. Quando eu vejo as pessoas falam: eu estou arrependido porque eu perdi minha família, eu estou arrependido porque eu perdi dinheiro, estou arrependido porque eu perdi minha casa, estou arrependido porque eu perdi meu ministério. E Deus! Você tem noção de como você magoa Deus? Tem noção de como você entristece Deus? Como você entristece o Espírito Santo que se move dentro de você, que vive dentro de você? Tem noção quando você foi para a prostituição? Você tem noção que o Espírito Santo estava ali, vendo aquilo tudo, vendo aquela nojeira toda? Tem noção? Aí vem que essa história: estou arrependido porque minha esposa descobriu, estou arrependido porque minha família descobriu. E Deus? Digo, o verdadeiro arrependimento é quando nos entristecemos por termos magoado a Deus, decepcionado a Deus. Deus confiou em nós, irmãos. E quando a gente pisa na bola, a gente está decepcionando Deus. Ou se você magoou alguém, você magoou Deus primeiro. Jesus falou para aquela mulher: vai, não peques mais. Vai. Não se arrependa por causa das consequências. Não se arrependa porque você ia ser apedrejado aqui. Não se arrependa porque eles iam te matar aqui. Se arrependa pelo que você fez contra mim, contra Deus. Quando que te deu a vida? Se arrependa por ter desrespeitado a palavra de Deus. Então tem diferença, tá? De arrependimento. Arrependimento por interesse e arrependimento verdadeiro. Arrependimento por consequência e arrependimento por tristeza, por ter magoado ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que nos deu a vida, ao Deus que morreu por nós na cruz, ao Deus que vive em nós. Está entendendo agora, Deus? Então ficamos aqui